Muito boa tarde, queridos alunos do sétimo ano. Aqui é o professor Lázaro. Sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula da sétima semana do primeiro trimestre. Nesta aula, iremos estudar o módulo ou valor absoluto de um número inteiro e os números inteiros opostos ou simétricos, com o objetivo de determinarmos o módulo e o simétrico de um número inteiro. Iniciaremos nossa aula com a correção dos exercícios que deixamos para vocês fazer em casa e também faremos atividades sobre os assuntos que serão abordados hoje para fixação de conteúdo. Esse assunto encontra-se nas páginas 23 e 24 do nosso livro didático, portanto, não precisam copiar nada, basta prestar atenção. Então, boa aula a todos e vamos ao assunto de hoje. Então, conforme dissemos, vamos iniciar a nossa aula de hoje corrigindo as atividades que deixamos para casa. Iniciando aqui com o exercício número 6, da página 8 do caderno de exercícios, cujo enunciado é o seguinte: observe a reta numérica e responda às questões. Então, temos aqui a reta numérica dos números inteiros, associado a alguns números. Aqui temos alguns pontos identificados. Então, vejamos o que está sendo pedido na questão. Letra A. Que número corresponde ao ponto C? Então, verificando a reta, ponto C corresponde o número mais 1. Lembrando sempre que há uma diferença entre o ponto na reta e o número que corresponde a esse ponto, ou seja, ao endereço desse ponto. Então, o endereço aqui do ponto C é o número mais 1. Vamos conferir a resposta. Resposta mais 1. Letra B. Qual é o ponto correspondente ao número mais 6? Então, verificando aqui a reta, número mais 6 corresponde ao ponto E. Verificando a resposta, resposta ponto E. Letra C. Qual é o ponto que corresponde ao número menos 3? Verificando, menos 3 corresponde ao ponto B. Conferindo, ponto B. Letra D. O ponto D corresponde a que número? Verificamos aqui que o ponto D corresponde ao número mais 3. Conferindo, resposta mais 3. Então, está pronto aqui nosso primeiro exercício. Passando agora à correção do exercício número 7, cujo enunciado é o seguinte: desenhe uma reta para representar números inteiros e depois localize nela os pontos. Então, trazendo aqui a nossa reta numérica dos números inteiros. Letra A. Ponto A de abscissa menos 4. Bom, antes de continuarmos, na aula passada, nós dissemos que cada ponto ele possui um endereço. Agora, vamos mostrar aqui, então, a resposta da letra A. Ponto A de abscissa menos 4. O que é abscissa? É exatamente este endereço, este número que corresponde aqui ao ponto, nesse caso específico, ao ponto A. Ou seja, cada um dos números
dessa reta horizontal, que está associado a um ponto específico na reta inteira, na reta dos números inteiros, ele é denominado de abscissa. Escreve-se dessa forma. Então, uma vez explicado o que é abscissa, passemos à letra B. Ponto B de abscissa mais 6. Ponto C, abscissa menos 6. Deverá vir aqui, né? Então, conferindo, ponto C de abscissa menos 6. E, por último, o ponto D de abscissa 0. Então, espero que tenha ficado bem entendido o que é a abscissa de um ponto. A abscissa de um ponto é o número que identifica a posição desse ponto na reta dos números inteiros, neste caso específico aqui, né? Nessa reta horizontal, então a cada ponto corresponde um número. E esse número é denominado de abscissa, ou seja, o endereço desse ponto. Próximo exercício, exercício número 8, cujo enunciado é o seguinte: trace uma reta numérica e represente nela os números maiores ou iguais a menos 3 e menores ou iguais a 4. Muito bem. Muito embora não esteja especificado aqui no enunciado que são números inteiros a serem representados, mas fica subentendido porque é o conjunto que estamos trabalhando com ele. E observem que, pelo enunciado, nós não vamos representar todos os números inteiros nessa reta, mas sim um subconjunto, cuja faixa é a seguinte: são números maiores ou iguais a menos 3. Pergunto, o menos 3 pertence a esse subconjunto dos números inteiros? Sim, né, pessoal? Por quê? A definição desse subconjunto é de que são números maiores ou iguais a menos 3. Então, o menos 3 também entra nesse subconjunto. Da mesma forma que o 4, porque são números menores ou iguais a 4. Então, passemos à resolução. Está aqui a nossa reta numérica com o subconjunto pedido, que vai de menos 3, inclusive, menos 3, menos 2, menos 1, etc., até o mais 4, inclusive, conforme vimos. Bom, então, uma vez corrigido nossa tarefa de casa, espero que todos vocês tenham acertado, porque eram exercícios bastante simples. Vamos abordar o primeiro dos nossos assuntos da aula de hoje, que é módulo de um número inteiro. E o que o nosso livro diz sobre o módulo de um número inteiro? É a distância de um ponto na reta numérica até a origem O, aqui representada pela letra O, né? E a origem pelo número ou abscissa 0. Agora que aprendemos, já podemos dizer abscissa da origem igual a 0. Então, o que é o módulo de um número? É exatamente a distância desse número até a origem. Por exemplo, de menos 1 até o 0, qual é a distância? Uma unidade. Lembrando sempre que distância não tem sinal nem de mais nem de menos. Ele é um número puro, ou seja, um número, dizendo de uma maneira informal, é um número sem o sinal, porque representa uma distância. Então, do menos 1 ao 0, por exemplo, nós temos uma unidade.
representamos pelo número 1. Da mesma forma que do mais 1 até a origem, a distância é a mesma, ou seja, de uma unidade também representado pelo número 1. Então, como representamos o módulo de um número? Colocando-o entre duas barras verticais, dessa forma que, vejam, por exemplo, módulo de menos 4 é igual a 4. Da mesma forma que nós definimos aqui, módulo de menos 1 é igual a 1. Por quê? É uma distância, e distância não tem sinal. Então, deste ponto A aqui, o exemplo, a distância dele até a origem é de 4 unidades. Então, módulo de menos 4 é igual a 4. E representamos entre essas duas barrinhas verticais. No caso aqui, a distância do ponto B à origem é 6 unidades. Logo, o módulo dB, ou módulo d mais 6, que é a abscissa do B, é igual a 6. E o módulo d0, professor, quanto é? É o próprio zero, né? Módulo de 0 é igual a 0, porque o 0, como sabemos, não tem sinal. Vamos ver outros exemplos aqui. Módulo de menos 10 é igual a 10. Módulo de 9 é igual a 9. Módulo de mais 5 é igual a 5. Então, importante essa observação aqui, que o módulo de qualquer número inteiro diferente de 0 é sempre positivo, ou seja, é o número puro. Falando de uma maneira informal, como dissemos antes, é um número sem sinal. Dado um número inteiro positivo, A, temos que o módulo de menos A é igual a A e o módulo de mais A é igual a A. Então, observem que é muito importante esse destaque aqui, porque o número menos 1 e o número mais 1, eles têm o mesmo módulo, porque estão à mesma distância da origem. É chamado de módulo ou valor absoluto de um número. Passando agora ao segundo tópico de nosso conteúdo de hoje, números opostos ou simétricos. Como disse, este assunto está lá na página 23 e exercícios na página 24 do nosso livro didático. Então, portanto, não precisa copiar nada dessas definições. Basta consultar o nosso livro didático. Então, vejamos aqui essa reta numérica, a reta R. E observemos aqui os pontos A e B, cujas abscissas são menos 4 e mais 4. Vejam que ambas estão à mesma distância da origem. Quando temos números dessa forma, em que estão de lados de sinais opostos e à mesma distância da origem, nós dissemos que eles são chamados de números opostos ou simétricos. Então, vejamos aqui mais explicação, que os pontos A e B ocupam posições simétricas em relação à origem, como dissemos, a mesma distância, e se localizam em lados opostos e separados à mesma distância da origem. Então, como dissemos, menos 4 e 4 são números opostos ou simétricos. E aqui o destaque que, dado um número inteiro A, representamos seu simétrico por menos A, ou seja, colocando
o sinal de menos aqui à esquerda. Outra observação bastante importante é a seguinte, que o módulo de números opostos sempre vai ser o mesmo. Por exemplo, como já víamos exemplificados aqui, menos 1 e mais 1 são opostos e à mesma distância da origem. Ora, se estão à mesma distância da origem, isso significa o módulo, que é igual a 1. Distância de ambos os números opostos é igual a 1, nesse caso. E aqui, menos 3 e mais 3. Qual é o módulo de menos 3 e mais 3? Igual a 3. E vamos agora fixar esse conteúdo resolvendo exercícios. Antes, porém, de passarmos aos nossos exercícios, vamos mostrar aqui alguns exemplos sobre números opostos ou simétricos. Exemplos esses que estão em nosso livro didático. Primeiro, 15 é o oposto ou simétrico de menos 15, porque 15 é igual a menos. Esse sinal de menos significa o quê? Que é o oposto do que está aqui dentro do parêntese. E quem está aqui dentro do parêntese é o menos 15. Ora, então, o oposto do menos 15 é o mais 15 ou simplesmente o 15. Então, dissemos que o 15 é o oposto ou simétrico de menos 15. Já menos 17 é o oposto ou simétrico de 17, pois menos 17 é quem? É menos, parêntese, mais 17. O que significa esse sinal de menos? Que é o oposto do que está aqui dentro. Ora, se o que está aqui dentro é positivo, logo o seu oposto é negativo. E sabemos que ambos estão à mesma distância da origem e possuem também o mesmo módulo. Próximo exemplo, 10 é o oposto ou simétrico de menos 10, pois 10 é igual a menos 10, entre parênteses. Ou seja, esse menos é como se negasse o que está aqui dentro. Ou seja, inverte o sinal que está aqui dentro, que é menos 10. Então, invertendo esse sinal, fica mais 10. Mas, como sabemos, podemos escrever dessa forma, sem o sinal de mais. Da mesma forma que menos 1000 é o oposto ou simétrico de mais 1000, pois menos 1000 é igual a menos mais 1000. Então, esse sinal aqui de menos, como dissemos, ele representa o oposto do que está aqui dentro. Ele nega o que está aqui dentro, ou seja, o sinal que está aqui dentro. Ele inverte esse sinal daqui. E cabe uma observação importante, que o zero é simétrico dele mesmo, porque ele já está na própria origem. Então, a distância dele à origem é zero, o próprio zero. Agora, passando à resolução de nossos exercícios, a página 24 do livro didático, vamos iniciar pelo número 18, que pede para determinarmos o oposto de menos 6, o simétrico de mais b, o oposto de 100, o oposto do oposto de menos 7. Cuidado com esses enunciados, requer atenção. A mesma coisa desse próximo, o simétrico do oposto de mais 8, o simétrico de menos a. Comecemos pela letra A, o oposto de menos 6. Como sabemos, o oposto de menos 6 é o
mais 6. Basta invertermos o sinal. Letra B, o simétrico D mais B. Sabemos que oposto ou simétrico tem o mesmo significado. Então, o simétrico D mais B é menos B, de uma forma genérica. Um número inteiro B qualquer. O oposto de 100 é menos 100. Agora, atenção, o oposto do oposto de menos 7. Resolvemos da seguinte forma. O oposto de menos 7 não é mais 7? Sim, né, turma? Então, o oposto de mais 7 é menos 7. Então, vejamos. Sempre que tiver o oposto do oposto de um certo número, é esse mesmo número. Então, conferindo, o oposto do oposto de menos 7 é menos 7. O simétrico, letra E, do oposto de mais 8. A mesma coisa do anterior, né? Porque simétrico é oposto. Então, deverá ser o mesmo mais 8, né? Simétrico do oposto, o oposto de mais 8 é menos 8. E o simétrico de menos 8 é mais 8. Vejamos, então. Mais 8. E, por último, o simétrico de menos A é mais A, de uma forma genérica. Qualquer A pertencente a Z. Passando agora ao exercício número 19. Escreva o valor absoluto de. Temos aqui, então, 6 números para escrevemos o valor absoluto ou módulo, como aprendemos. Então, passemos à resolução. Módulo de mais 13. Como disse a vocês, informalmente ou simplificadamente, o módulo de um número basta retirarmos o sinal. É o número puro, sem o sinal. Então, módulo de mais 13, ou valor absoluto de mais 13 é o próprio 13. O único que não retiramos sinal é o módulo de zero, que é o próprio zero, e zero, como sabemos, não tem sinal. Letra B, módulo de mais 50 é igual a 50. C, valor absoluto de menos 21 é 21. D, valor absoluto de menos 116 é 116. E módulo de menos 86 é igual a 86. E, por último, a letra F, módulo de mais 1000 é igual a 1000. Simples, exercício de módulo, basta retirarmos o sinal. Exercício 20. Determine os módulos desses números aqui. Vamos nos lembrar, barras verticais indica que são módulos de um número ou valor absoluto. Então, vamos determinar cada um desses módulos. Letra A, módulo de menos 16 é 16. Letra B, módulo de menos 20 é igual a 20. Letra C, módulo de mais 35 é igual a 35. Vejam, aqui simplesmente o número sem sinal algum. Então, bem simples, né, pessoal? Letra D, módulo de menos 1 é igual a 1. Letra E, módulo de zero é o próprio zero. Módulo de menos 14, letra F, é igual a 14. Letra G, módulo de mais 239 é igual a 239. E, por último, letra H, módulo
D menos 524 é igual a 524. Exercício bastante simples, mas temos que prestar bastante atenção. Esse símbolo de duas barras verticais indica módulo ou valor absoluto. Próximo exercício, número 21. Calcule. Letra A, módulo de menos 18 mais módulo de mais 2. Também é um exercício simples, um pouco mais elaborado, envolvendo operações com módulos ou valor absoluto. Vamos resolver a letra A. Módulo de menos 18 é igual a 18, mais, repetimos aqui o sinal da operação, módulo de mais 2 é igual a 2. Agora basta efetuarmos. Primeiramente, lembrando, a gente sempre retira do módulo, das barrinhas que indicam módulo ou valor absoluto. E depois efetuamos a operação normalmente. Letra B. Módulo de menos 8 é 8, dividido por, repete o sinal, módulo de mais 4 é 4, e 8 dividido por 4 igual a 2. Letra C. Módulo de menos 20 é igual a 20, mais módulo de menos 30 é igual a 30, 20 mais 30, 50. Letra D, módulo de menos 2 vezes, repetimos aqui o sinal de vezes, 2 vezes, módulo de mais 4 é 4, então 2 vezes 4 igual a 8. E por fim, a letra E, módulo de menos 9 menos módulo de mais 5 é igual a módulo de menos 9 é 9, menos, repetimos aqui o sinal da operação, módulo de mais 5 é 5. E 9 menos 5 igual a 4. Então, exercício envolvendo operações com módulo, a gente vê que é bastante simples. É só prestar atenção de antes de efetuarmos as operações, temos que fazer o quê? Calcular os módulos de cada número, para depois, somente então, efetuarmos as operações. Próximo exercício, número 22. Lembro que todos esses exercícios que estamos fazendo aqui está na página 24 do nosso livro didático. Passemos ao enunciado. Escreva o módulo e o oposto ou simétrico dos números abaixo. Módulo de mais 3 é quem? E o oposto de mais 3 é quem? É isso que vamos calcular agora. Então, letra A, módulo de mais 3 é 3, e o oposto de mais 3 é menos 3. Letra B, módulo de menos 7 é 7, e oposto de menos 7 é mais 7. Letra C. Módulo de 0 é 0, o oposto de 0 é o próprio 0. Então, no caso do 0, tanto o módulo como o valor absoluto e o oposto ou simétrico é o mesmo valor, ou seja, igual a 0. E a letra D, que é um pouco mais elaborado. Primeiramente, vamos nos lembrar de como a gente lê esse enunciado. Escreva
o módulo e oposto de m, tal que m seja um número inteiro. Inteiro por quê, professor? Temos aqui o z, positivo e diferente de zero. Quando temos aqui o asterisco, significa que ele é diferente de zero, ou seja, o conjunto dos inteiros positivos. Mas não bastaria escrever aqui o sinal de mais, professor? Não, porque quando eu só tenho o sinal de mais, se fosse z mais, inclui o zero. Aí não temos os números positivos. E sim, quando é z mais, é o conjunto dos inteiros não negativos. Agora, quando eu quero expressar os positivos, z, estrela ou asterisco, mais, são os inteiros positivos. Então, quem são esses números? O módulo de m inteiro e positivo é o próprio m. E o oposto de um número m positivo é igual a menos m. Então, também exercício simples. Mas essa leitura aqui requer uma atenção a mais, por isso nós fizemos essa revisão. Então, passando ao último exercício da aula de hoje, responda às questões. Letra A. Qual é o módulo de menos 13? Essa é fácil, né, turma? Módulo de menos 13 é 13. Letra B. Qual é o oposto do oposto de 6? Já vimos que o oposto do oposto de um número é o próprio número. Então, oposto do oposto de 6 é o 6. Por quê? O oposto de 6 é menos 6 e o oposto de menos 6 é o 6. Justificando aqui. Letra C. Antes de fazermos a letra C, que pergunta o seguinte: quais números inteiros têm valor absoluto igual a 17? Ou seja, simplificando essa pergunta, seria o seguinte: quais números inteiros possuem o mesmo módulo igual a 17? Vamos nos lembrar do que vimos revisando aqui. Números que têm o mesmo módulo são opostos ou simétricos. Ora, se os dois têm o mesmo módulo de 17, então eles são opostos ou simétricos. E a resposta é letra C, menos 17 e mais 17. Observemos que tem o mesmo módulo. Bom, antes de resolvermos essa letra D, vamos fazer uma brevíssima revisão do que vimos hoje. Indica-se o oposto de um número colocando o sinal de menos à sua esquerda. O oposto de mais 10 é igual a menos 10 e é notado, ou registrado, ou indicado como menos mais 10. Isso aqui é igual a menos 10. Ou seja, o sinal de menos troca esse sinal de dentro dos parênteses. Mais uma observação: o oposto de menos 15 é igual a mais 15 e é notado como menos 15, que é igual a mais 15. Então, vamos fazer agora a letra D. Qual é o valor do módulo de menos mais 5? Primeiramente, quando há operações dentro do módulo, a gente resolve primeiro o que está dentro do módulo. É como se fosse, em uma expressão, resolver tudo dentro dos parênteses primeiro. Então, oposto de mais 5 é o menos 5. Então, módulo de menos 5 é igual a 5. Bom, uma vez terminado nossos exercícios, agora vamos deixar atividades para vocês. São poucos exercícios, mas é muito importante que vocês façam
exatamente para fixar o que nós aprendemos e praticamos hoje em nossa aula. Exercícios 24, 25 e 26 da página 24 do livro didático. Muito bem, então eram essas atividades de nossa quarta aula, desta 7ª semana do primeiro trimestre. Espero que vocês tenham entendido a apresentação. Como sempre digo, caso algum ponto não tenha ficado muito claro, retornem o vídeo até esse ponto, assista novamente. Persistindo alguma dúvida, postem em nosso fórum no AVA. No mais, muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula. Referência: para a gravação da presente videoaula, que não tem fins lucrativos, foi utilizado material bibliográfico do livro aqui referenciado, adotado pelo Colégio Militar de Brasília no corrente ano letivo e adquirido pelos alunos da referida instituição de ensino.